Você sabe qual que é a principal marca do fim do mundo? Quando chega 31 de julho, porque no outro dia acabou as férias, vai voltar para aula. Ah, não, aí ele extrapolou. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes catástrofe? Olha que o canal tem uma quantidade já considerável aqui. E o de hoje é um daqueles superprodução hollywoodiana. Efeitos, chamou a atenção de muita gente. Eu que tomei velho, eu assisti no cinema este filme. Mas aí você pode estar pensando, o que tem a ver a temática do filme de hoje com a parte geográfica que você leu aqui embaixo no título? Para você entender a conexão do filme com o que nós vamos abordar, aí só tem um jeito. Você tem que ficar aí e conferir agora comigo. 2012, 2012, filme de 2009, dirigido por Roland Emmerich, protagonizado por John Cusack e Chiwetel Ejiofor. O filme se inicia no ano de 2009, quando o geólogo Adrian encontra seu amigo Satnam na Índia, que quer mostrar algo para ele que é um misto de preocupação e sigilo. Satnam constatou que há uma grande tempestade solar que está impactando diretamente no núcleo da Terra, aumentando sua temperatura e com uma provável alteração em toda a dinâmica tectônica do planeta. A partir desta constatação, em uma área de mineração de grande profundidade, Satnam averigua uma drástica mudança de temperatura, e por isso se inicia uma grande força-tarefa de bastidores políticos para se averiguar o que está acontecendo. Adrian volta aos Estados Unidos e pede uma reunião imediata com o seu superior, que, ao avaliar a dimensão da emergência, consegue parar uma região do G8 para que o presidente dos Estados Unidos avalie o que está acontecendo. Os anos se passam, estranhos acontecimentos naturais vão se sucedendo e de bastidores políticos que estão sendo arquitetados. Até que chegamos em 2012 e conhecemos então o outro arco deste filme, que é o do escritor Jackson. Na verdade, um nada prestigiado escritor, já que suas ficções não são de boa vendagem. E agora ele trabalha numa espécie de bico como motorista de limusine para o bilionário russo Sr. Karpov. Jackson está num momento turbulento de sua vida, pois ele é divorciado e vê sua ex-mulher agora com um novo companheiro, sendo que seu filho mais velho nem o chama mais de pai, chamando-o de Jackson, como seu padrasto faz. Este fim de semana, Jackson irá passar com seus dois filhos e os levará para viajar no Parque Yellowstone. A sucessão de eventos que irá se sequenciar é de uma terrível instabilidade tectônica, que pegará várias partes do globo, sendo que as lideranças globais do G8 optaram por não veicular nada sobre as tais referências científicas catastróficas, para evitar uma grande anarquia, como dito por um dos personagens. Mas conforme o dia esperado começa a se aproximar, o movimento mundial para se salvar em meio a uma grande tragédia natural parece estar pronta para ajudar pouquíssimas pessoas, e apenas pelo critério econômico. A primeira impressão que nos dá ao ver um filme deste tipo é que trata-se de uma sucessão de situações absurdas e sem embasamento científico ou palpável. Mas há um detalhe real aqui que com certeza é muito secundário perante todo o foco nas destruições de amplitude geral, que são os grandes planos arquitetados em aspecto principal, mas que têm papel fundamental para o desenrolar e a discussão do final do filme, que é o tal do G8. A origem deste grupo está no ano de 1975, quando o presidente francês Valéry Giscard d'Estaing encabeçou e sediou em seu país uma reunião com outros 5 países: Reino Unido, Alemanha Ocidental, Itália, Japão e Estados Unidos. A proposta seria montar uma reunião com um tom informal em meio ao período da Guerra Fria, para se organizar ações de movimento para desenvolvimento econômico, parcerias políticas e comerciais.
O critério para a escolha dos convidados foi o destaque econômico deles, sendo estes os principais países capitalistas do mundo pelo critério PIB da época. No ano seguinte, a reunião foi realizada novamente, agora com o Canadá, que ingressa no grupo, e aí temos a formação do tal G7. Este grupo de países se manteve realizando reuniões anuais, com sede alternada entre os sete, com uma mudança significativa em 1998, com o ingresso da Rússia e a expansão para o G8, como no filme. A União Soviética deixou de existir, e a Rússia, após o seu fim, seguiu um governo alinhado com as potências ocidentais, formalizando parcerias e aproximação político-econômica com eles. E tal mudança geopolítica se concretiza justamente com a sua inserção dentro do grupo, que foi o símbolo da organização conjunta contra a expansão da Rússia quando ela era União Soviética. Se você quiser saber mais sobre esta transição da União Soviética para a Rússia capitalista, assista depois o vídeo sobre o filme O Sol Enganador. Apesar de no filme vermos o G8 consolidado, desde 2014 o grupo voltou a se reunir como G7, pois suspenderam a Rússia das reuniões após a ocupação russa na região da Crimeia, episódio que você também pode expandir num vídeo do canal sobre o filme Winter on Fire, envolvendo a Ucrânia. Ao vermos o filme, nós entendemos também as críticas que são feitas ao grupo, pois esta concentração de tomadas de decisão em um grupo de lideranças políticas de escala que domina o cenário internacional da forma como eles consideram relevante, óbvio que deixa a maior parte da decisão tomada de fora. E principalmente com foco econômico, sem se conceder democráticas discussões e decisões. Pois um pequeno spoiler sobre o filme, caso você ainda não tenha assistido, dá aquela puladinha. As ações tomadas pelo G8 para garantir sobrevivência em meio ao caos instalado no planeta só seriam garantidas a partir do pagamento, como se você contratasse um serviço de hotelaria, gerando uma seleção que excluiria toda a população mais pobre, independente de sua contribuição para a coletividade. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Críticos às decisões do G7 apontam, por exemplo, que o grupo é responsável pelo endividamento e empobrecimento dos países periféricos, pois as discussões sobre cobranças de taxas de juros nos empréstimos, entrada de suas empresas nestes países pobres, sempre condicionando a oferta de custos de produção menores, sempre priorizavam os seus próprios ganhos econômicos e ignoravam o cenário de manutenção e expansão da pobreza nestes outros países. Apontam a manutenção das patentes farmacêuticas, que mantêm remédios novos com altos valores, inacessibilizando para a população e os países mais pobres. E as mudanças climáticas, já que pautas ambientais não eram prioritárias ao G7 ao longo de seus encontros. Esta pressão contra a ação do G7 e o G8 ganhou força com manifestos de lideranças políticas e da sociedade civil, com pressões que fizeram com que estas pautas fossem incorporadas gradativamente, mas ainda de forma insuficiente de acordo com os seus críticos principais. E por isso tivemos a criação do G20 em 1999, substituindo outro grupo batizado de G33, que surgiu como uma resposta ao G7, que era um fórum de debates socioeconômicos que reunia os países de economia emergente, os principais polos econômicos do mundo periférico. E junto com os membros do G7 se debatiam ações globais, mas com um tom mais aberto à discussão, já que aqui a presença de opositores políticos e críticos às ações do G7 criavam debates que traziam à tona visões antagônicas. No G20, há a presença de representantes de todos os continentes do globo, e apesar do nome, não tem exatamente 20 membros. Ué? Pois há 19 e há ainda a 20ª, que é a representação da União Europeia. Mas ainda assim, este grupo também recebe críticas, pois há quem afirme que as discussões ainda são elitizadas e com um pequeno papel de ação em favor dos mais pobres em aspecto prático.
E não se confunda, porque existe um outro grupo chamado também de G20, que é chamado de Nações em Desenvolvimento do G20, ou até algumas siglas como G20+, para diferenciar do grupo com o mesmo nome. Este foi criado em 2003, após uma reunião da OMC, Organização Mundial do Comércio, reunindo aqui sim apenas países do chamado eixo periférico. E no contexto atual, com a presença da China, podemos afirmar que já nem tão periférica assim. Mas que se propõe em fazer o fortalecimento dos países membros em prol da organização, que favorecesse o comércio de produtos agrícolas, buscando organizar e propor ideias em comum aos países para a negociação de commodities, em subvalorizar o preço do produto e não ficar preso às chantagens de vantagens propostas pelos compradores, no caso, as principais nações que compõem lá o vídeo na sua origem, o grupo chamado de G7. E aí, você assistiu esse filme? Já você gosta desse gênero? E todos esses bastidores políticos? Deixe seu comentário aqui embaixo, gostou, dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!